Sejam bem-vindos ao Espiritualidade Sem Cortes. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo. Vamos lá para mais um episódio aqui no Flow. Acabamos de gravar aqui um papo com o Juliano Posati sobre empreendedorismo. Empreendedorismo na nova era. Né? E aí a gente queria trazer essa pauta aqui já, trocar uma ideia sobre isso, porque realmente é muito interessante ver como que a gente pode trazer essa consciência do eu superior para a nossa forma de fazer esse recurso, energia chamada dinheiro. Sim, é a forma de pôr realmente sua energia criativa em ação, né? E isso é bem legal porque quando a gente começa a ganhar essa percepção que o dinheiro é só mais uma energia dentre outras, mas não deixa de ser necessário nesse plano que a gente está vivendo na sociedade. Então, assim, existe um conflito interno, né, uma incongruência que fala assim, poxa, eu tenho que pagar as contas, tenho que sobreviver, eu tenho que prover de repente para minha família, mas eu tenho essa consciência, mas eu tenho que pagar boleto. Então vira um conflito. Eu tenho a consciência de que eu tenho que fazer algo que ressoe com a minha alma, com o meu eu superior, mas, ao mesmo tempo, eu não preciso, né, entrar num voto de pobreza, igual a gente já viu muito tempo, né, as religiões verem o dinheiro, colocar essa ideia do dinheiro ser algo impuro, né, de não ser algo também, vamos dizer, sagrado, né? Uhum. Tem várias crenças limitantes, mas existe um gap aí nessa transição para quem está entrando num propósito, numa linha mais fluida com a sua essência dentro do trabalho, que é o seguinte, às vezes fica um negócio muito místico, assim, a falar assim, tipo, eu vi o vídeo do segredo, e aí eu preciso intencionar e tal, mas nada acontece. O que eu percebo é que existe a questão da frequência, da intenção, da frequência e tudo mais, porém, é necessário também o elemento terra, ação, colocar na prática. Uhum. Então, é um conjunto de fatores que tem que ser levado em consideração, porque senão a gente fica muito no espiritual e não realiza. Sim. Eu sinto que nem é muito utilizada a palavra manifestação, né? Quando você quer cocriar algo. Eu quero manifestar um carro. Mas a manifestação na própria palavra já tem a palavra ação. Né? Então eu sinto que para manifestar é essencial a ação. Total. E aqui no nosso coletivo, né, que é proposta até do Espiritualidade Sem Cortes, a gente falar do que está na pauta aqui no dia, do que a gente vive. E de fato, assim, esse é um assunto recorrente, porque a gente tem que fazer esse recurso, né, tem que girar, e ao mesmo tempo não ficar completamente esgotado pela ação de fazer isso. Existem vários caminhos para trabalhar hoje, principalmente quando a gente está entrando na espiritualidade, eu e a Sol, a gente decidiu trabalhar no que a gente gosta, como autônomos, né, fazendo projetos, trabalhando aqui com o Tribe Zen e com as coisas que a gente gosta. E isso é meio que uma declaração de liberdade, de autonomia, e geralmente é isso que acontece com a galera que entra nesse caminho, que a gente tanto fala aqui. Mas não deixa de ser uma estrada dura, de muito trabalho. Eu não digo nem uma estrada dura. É uma estrada bem movimentada, com movimentos muito intensos. Mas não necessariamente ela é uma estrada que vai fazer você chegar lá no final esgotado, tipo machucado. É uma estrada que te nutre. Então, eu sinto que nesse movimento que a gente tá super intenso de trabalho, eu trabalho hoje em dia muito mais do que quando eu trabalhava de funcionária. Porém, eu me sinto muito nutrida, eu saio nutrida, porque também tem essa questão do nível de consciência das pessoas com quem você se envolve, com quem você envolve o seu trabalho. Eu poderia estar, talvez, lavando um banheiro para pessoas conscientes que eu ia sair muito mais feliz do que se eu tivesse, talvez, num escritório no prédio mais alto de São Paulo, entendeu? Pode acontecer com uma pressão e tudo mais. Isso é real mesmo. A gente vive um momento, que eu sinto, um momento muito propício para a gente ser autônomo, para viver essa vida. Porque, pensa só comigo, até 2 gerações atrás, pouco tempo atrás, né? Tinha
uma limitação muito grande que não tinha essas opções, assim, você tinha que prover para a família e você tinha que tirar esse recurso lá daquela fábrica, daquele lugar, não tinha muitas opções. Sim. Agora, com o advento da internet, a internet móvel em qualquer lugar, o trabalho remoto, facilidades como o Airbnb, Uber e tal, você não precisa mais de nada, você só precisa da sua skill. E também a internet possibilitar esse desenvolvimento das nossas skills, né? Porque Também. hoje em dia a gente pode aprender N coisas que você não precisa estar presente necessariamente, né? Então isso nos dá uma segurança e uma liberdade de que é possível você movimentar essa energia de diversas formas. Então tem muitos terapeutas que a gente conhece aqui que têm empresas e fazem as terapias, eles fazem os retiros, as vivências, então é um complemento. E aí vai da gente dosar isso de forma saudável e começar a direcionar o esforço para onde rende mais resultado e onde ressoa mais com a gente. Isso. Eu acho que a gente está nesse caminho dessa maestria agora, de ter esse entendimento de qual que é essa relação do 80-20, da regra de Pareto, a regra do menor esforço. E me veio até aqui agora uma questão dessa regra de 80-20 que você sempre fala, Lucas, que é essa questão também da gente unir nossas forças com outras pessoas, porque quando a gente vê na sociedade moderna, né, a gente vê muito essa competição e essa escassez de que se o outro tiver, eu vou ficar sem. Se o outro tem algo melhor do que eu tenho que chegar lá também, para eu provar também o meu valor. E nessa nova consciência que a gente está trabalhando, dessas pessoas que estão trabalhando para algo muito maior, né? Uma missão maior, que quer que seja, para um propósito maior, ou até mesmo para o que minha alma vibra. E aí eu entendo de que a gente vive num mundo que há o suficiente para todo mundo. E aí, se eu me unir com alguém que tá também, que tem um trabalho que dá para eu trocar e unir ali as nossas forças, nossas habilidades, e isso cria uma potência, né? Que é o que a gente fala muito de egrégora, né? Então, a partir de uma egrégora, a potência, a energia, a manifestação é muito maior. Simplifica o rolê, né? Vamos dizer assim, porque tá todo mundo com uma frequência alinhada, com uma consciência alinhada. E aí faz sentido da gente proporcionar isso para o outro, né, para tornar isso mais simples. Porque eu estou sentindo, ultimamente, que as pessoas não querem mais o que a gente faz, que é o que a gente é perante aquilo que ela precisa. Então, a gente escuta muito assim, galera. Eu quero o Lucas e a Sol no meu evento. Eu quero o Lucas e a Sol participando comigo de tal coisa, vivendo com a gente esse evento, esse projeto e tudo mais. E com essas habilidades que eles podem agregar. E às vezes nem é a nossa habilidade principal, mas existe isso. E eu sinto também, nessa forma que a gente anda trabalhando hoje em dia, até pouco tempo atrás a gente pensou em, sei lá, mandar material para lugares bonitos, né? A gente gosta muito de viajar e tá em centros de autoconhecimento. Então a gente pensou, vamos fazer um material, um Media Kit, para mandar para esses lugares, oferecendo o nosso trabalho de fotos, e em troca a gente vai conhecer lugares fantásticos. E aí isso ficou na nossa cabeça, né? Mas o Lucas falou, eu acho que a gente tem potencial muito maior de ganhar através da fotografia do que só apenas fazer uma troca com a estadia num lugar. Sim. E agora é exatamente o que está acontecendo com a gente. A gente está sendo convidado para ir em lugares incríveis, sendo pago para fazer as fotos e ainda curtindo e aprendendo, né? É maravilhoso. É maravilhoso isso. E também acontece porque a gente vai masterizando nossas artes, né? E também porque dentro de um universo do autoconhecimento existem outras habilidades que elas são mais sutis do que a própria execução técnica. Por exemplo, a gente fez retiros já de meditação, de sound healing, participando como fotógrafos. E nesse tipo de evento é necessário um skill, uma habilidade em que você precisa ser imperceptível, você precisa ter um bom senso na hora de fazer um clique, usar um equipamento que seja completamente silencioso. Então a gente vai criando um tipo de postura que não é comum.
de qualquer um. Que parece parte dos facilitadores, Isso. quase, né? Da egrégora ali que está facilitando. A gente fica super integrado quando a gente faz. Então, a nossa vida hoje aqui, no coletivo, a gente tem várias frentes de trabalho. Eu ainda dou consultoria para Adobe, dou algumas mentorias para designers, para fotógrafos, mas colocando sempre energia nesse projeto que é o Tribe Zen, para a gente fazer nossas vivências, trabalhar com os podcasts e, de repente, também fornecer serviços para esses nossos parceiros, porque hoje a gente trabalha diretamente com a galera da Sol Cristal, que o Murilo Gran e a Dani de Maria Gan trouxeram à vida essa família que tanto produz coisas lindas aqui em São Paulo, né? E que é o que a gente vê, né? Esse potencial de uma egrégora de colocar, de co-criar, manifestar coisas maravilhosas a partir das suas habilidades únicas. E a gente sente também que nesse movimento não falta trabalho. Tipo, isso ficou muito claro pra gente que existe trabalho para todo mundo. Inclusive, a gente tem que, às vezes, falar não para algumas coisas. E aí a gente começou a ver que a gente pode, sim, ter um jeito de aceitar esses trabalhos, unindo cada vez mais as nossas potências com a potência de outras pessoas. Pessoas que às vezes estão começando e às vezes estão despertando e sabem fazer um trabalho legal com design ou querem simplesmente aprender, né? Que, como já veio várias pessoas falando com a gente. Então, a gente vê esse coletivo, como eu disse a princípio, essa egrégora que vai se unindo, né? Que vai gerando forças, porque se a gente pensar na família tradicional hoje em dia, quantas casas? Tipo, 10 famílias, tem 10 cozinhas, tem 4 quartos em cada casa e às vezes 2 quartos estão vazios. Mas todo mundo precisa de uma cozinha, todo mundo precisa de um quintal, de um banheiro, de um espaço legal com natureza. Todo mundo quer ter uma piscina em casa. Então, se eu unir, sei lá, 6 casais, 8 pessoas que querem ter isso e tem esse potencial de fazer junto, né? Não é muito mais inteligente? Total. Eu vejo em alguns lugares pequenos exemplos disso. Por exemplo, num condomínio em que existe um setor de ferramentas e que qualquer um pode ir lá e acessar essas ferramentas. Então, todos os moradores não precisam ter cada um a sua caixa de ferramenta. E esse pensamento é o futuro, já é o presente, né? Porque a gente vê como serviços compartilhados, serviços de carona, né? Que coisa maravilhosa, né? Muita coisa legal que tem acontecido. E o futuro é coletivo e o futuro é ancestral. O presente, né? O presente é coletivo e ancestral, porque total. A gente já tá vivendo isso e a gente tá total no presente. Então a gente fica muito feliz, assim, de estar abrindo essas oportunidades das pessoas irem chegando, falando, olha o que eu sei fazer, eu posso ajudar no seu projeto. Vocês estão precisando de designer, de social media? E é o que tá acontecendo, né? Mentalidade de abundância, ela é muito importante quando a gente está trabalhando e trocando ideia sobre espiritualidade, galera. É muito importante mesmo, porque senão a gente fica travado. E muitos livros que a gente se depara e lê, eles falam de formas diferentes da mesma coisa, que é realmente a energia que você coloca, a frequência que você coloca, e aí a gente acaba descobrindo que às vezes esse investimento desse recurso ele é muito mais barato do que eu fazer. Do que o meu tempo para fazer coisas mais importantes que dependem realmente da minha habilidade, da minha presença, da minha atenção. É verdade. Isso é muito É começar a olhar, né, para tantas coisas que a gente faz e ver o que só a gente pode fazer. Isso foi uma chave que veio pra gente agora, recentemente. E o Lucas já tinha até lido no livro que o que só eu posso fazer e o que eu posso delegar. E aí, quando eu delego, eu abro mais espaço para eu fazer só o que eu sei fazer e multiplicar, né? Tudo. Total. Parece que a conta não fecha, mas fecha, viu? O seu tempo é muito valioso e muito importante. Então, use com sabedoria e veja o que é possível delegar. A gente está nessa jornada também, buscando cada vez expandir mais aqui nosso coletivo, trazer mais pessoas para trabalhar com a gente. E isso é um movimento que só foi gerando cada vez mais abundância, né? Por exemplo, esse ano a gente vai para a nossa 3ª edição da imersão de fotografia na natureza e a gente está muito feliz porque ainda faltam 3 meses praticamente, não, 2 meses, 2 né? meses, 2 meses e a gente já está com a turma praticamente completa. E sem fazer, e tudo no orgânico, assim, as pessoas foram chegando naturalmente. Então, se você sentir aí o chamado, ainda tem algumas vagas, aproveite o preço de segundo lote, né?
Vai ser no dia 2, 3 e 4 de dezembro, na Orquestra do Silêncio, que é uma fazenda ecológica maravilhosa na Serra da Mantiqueira, em Joanópolis. Então, aproveita a oportunidade. Dá esse privilégio de cuidar de si, né? De se conectar com a natureza, de beber um cacau, de ficar na fogueira, ouvir uma música boa, se conectar com criatividade, com mindfulness, olhar para dentro. Ganhar mais uma habilidade aí para produzir imagens também, né? Porque essas técnicas, que elas são uma pequena parte dessa vivência, elas podem ser aplicadas para você curtir e fazer boas fotos de natureza, de viagens, ou para você aplicar num trabalho pago, ou para aplicar numa situação de design de vídeo, porque o que vai ser ensinado é percepção, é sensibilidade. E essas habilidades você pode aplicar em diversas situações diferentes. Em tudo na vida, né? Percepção ajuda bem em legal. tudo. Então esse assunto de empreendedorismo, de grana, ele é um assunto muito interessante. Quero saber de vocês que nos escutam, qual é o desafio? Se estão passando por algo similar, assim, estou entrando agora e estou assim, com medo de não conseguir o que eu almejo. É comum, então a gente pode trocar essas experiências e nos ajudar. Mas eu digo assim, confia. Confia. Coloca a sua frequência de largada numa gratidão, nessa frequência da gratidão, da positividade. Acredita e com esse guia, essa bússola que vem do coração. Isso eu sempre falo, porque existe aquele ímpeto de fazer por medo, que é bem possível que vai dar zica, ou aquela força de ação baseado nessa intenção positiva que vem do coração, que provavelmente vai te indicar para um caminho de muita abundância. Com certeza. E ter clareza nessa intenção, sabe? Eu acho que o primordial para a gente manifestar qualquer coisa na nossa vida é ter clareza do que eu quero. É verdade. Porque eu lembro, olhando agora para nossa história, eu lembro no comecinho, antes de começar o Tribe Zen podcast, eu lembro que eu queria uma oportunidade que eu pudesse ajudar as pessoas e que eu pudesse conversar. Eu vi que eu gosto de conversar com as pessoas. E agora a gente tá aqui. Então. Ganhando dinheiro para conversar, para estar em eventos, em vivências, fazendo retiros, uma troca de energética. Fazendo uma troca energética muito, muito abundante. Tô muito grata. E o que vem para nós, sabe a consciência que chega aqui? Quando a gente recebe algo, um presente, qualquer coisa, é dar em dobro. Entregar em dobro, repassar isso de uma forma assim bem natural, porque eu recebi, eu tô grato e eu quero também prover isso. E de um lugar de total verdade, porque a gente só entrega o que a gente é e o que a gente vive, e tudo isso que a gente tá entregando no Tribe Zen é o que a gente tá vivendo, né? Boa. Então esse é o Espiritualidade Sem Corte. Se você gosta de saber um pouco mais da nossa história, do nosso dia a dia, esse é o tipo de episódio de programa que a gente bolou aqui, mas temos também na semana seguinte sempre episódios completos com o Tribe Zen, onde a gente se aprofunda mais nos assuntos, traz convidados legais, né? Muito massa, o Tribe Zen aprofunda mais, né, para quem gosta de assuntos mais profundos. E também, em breve, teremos a segunda temporada do Círculo das Emoções. Tá chegando. Que a gente vai falar sobre amor, gente, amor e relacionamento, nossa... Vai ser especial. Muito bem, a gente se vê em breve. Marca a gente, faz um stories aí, espalha esse podcast para algum conhecido e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.